Hoje vamos falar de uma questão estética: bigode chinês. Olá pessoal, bem-vindos ao tema da semana. Eu tô aqui toda terça-feira para a gente ver alguma questão física, às vezes de dores ou estética, como a gente vai ver hoje, e às vezes até questões emocionais que o Jinshin Jyutsu pode te ajudar. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Thelma Schiner. Já se inscreva no canal e não esqueça, assistindo, gostando do vídeo, deixa um likezinho. E hoje nós vamos falar sobre essa questão de bigode chinês. Principalmente as mulheres se incomodam muito quando a gente vai ficando com essa cara de bulldog. Não tem jeito, a idade vai mesmo fazendo com que a nossa pele fique mais flácida, porque o colágeno fica diminuído e também toda a questão de radicais livres, toda uma alimentação, enfim, a gente vai mesmo sentindo que a pele está mais fina, a musculatura menos tonificada e, portanto, a tendência da gravidade, tudo começa a cair. Mas tem gente que, por causa de uma genética muito boa, vai sentir pouquíssimo esse bigode chinês, essa marca que a gente cria do nariz até o queixo. Além do Jinshin Jyutsu, sempre tem alguma dica que auxilia para que essa marca no rosto não fique tão evidente e não aumente caso você já a tenha. A gente tem que pensar também em algumas questões que você pode fazer no seu dia a dia para ajudar a promover um melhor colágeno, uma pele mais viçosa e certamente alguns hábitos que promovem mais facilmente essa marca no rosto. Por exemplo, o tabagismo. Quando a gente fuma, a gente fica criando mais essa marca aqui no rosto. Então, deixe de fumar ou fume menos e não marque tanto toda essa expressão aqui no rosto. Aliás, falando de expressão, as pessoas começam a achar que quando a gente ri, sorri, a gente vai criando mais bigode chinês. Que besteira! Sorrir é sempre bom. Sabia que existe até uma terapia do riso, onde você para apenas para começar a rir, escutar coisas engraçadas ou gerar, sem mesmo saber de nada engraçado, provocando esse riso dentro do corpo. Porque sorrir faz muito bem para tudo, até para o colágeno e o bigode chinês. Quando a gente ri, embora a gente esteja marcando aqui no rosto, você está trabalhando a sua musculatura. E é importantíssimo para qualquer marca no rosto que a gente tenha uma boa articulação em todo o rosto. Existem até aquelas massagens faciais e que a pessoa fica até meio esquisita, parece careta. E funciona realmente. Tudo que é natural é mais suave e demorado, assim como o Jinshin Jyutsu também. Não é porque você vai fazer uma, duas vezes as dicas que eu vou te mostrar agora que você vai sumir com o seu bigode chinês. Talvez ele nem suma, caso você já tenha essa marca mais definida no seu rosto. Mas com as dicas de Jinshin Jyutsu, é certo de que você vai ajudar a promover um movimento, a energia que vai fluir nesses pontos do seu rosto, ajudando a irrigar mais. E isso certamente ajuda para que não aumente essa marca. Então nós vamos lá para as nossas dicas de Jinshin Jyutsu, mas lembrando, sem fumar, uma boa alimentação, sono é fundamental, reparador para tudo da pele e certamente para aumentar o colágeno, para dar viço nessa musculatura que sustenta o rosto, o sono também é muito importante. Ginástica é ótimo, mas quando a gente excede muita ginástica diariamente, isso também resseca a nossa pele e pode causar até mesmo mais marcas. É muito comum que as pessoas que são ginastas realmente fazem esporte
por profissão, diariamente, numa dose muito alta, tenha muitas marcas, não só no rosto, mas também ao longo de todo o corpo. Então, quando você for fazer ginástica, você vai estar acionando o seu colágeno, porém, sem exagero. Vamos então para a nossa primeira dica de hoje, que ela é perfeita para o bigode chinês, que é o fluxo do intestino delgado. O que o intestino delgado tem a ver com o rosto, meu Deus? Não é que o intestino, o órgão, vai ter uma relação aqui com o seu rosto, com a bochecha, com o bigode chinês. Mas o fluxo do intestino delgado, ele passa exatamente nessa linha do bigode chinês. Assim, quando a gente aciona esse fluxo de energia, além, é lógico, de ajudar o seu intestino delgado e tantas outras coisas que esse fluxo promove, a gente, pelo caminho que ele vai percorrendo, a gente vai ativando também toda essa área do rosto. E se você já tem uma marca, uma tendência para ter esse bigode chinês, faça com uma certa frequência e você vai ver resultado. Vamos lá então para alguns passos, como sempre não é o fluxo inteiro aqui, para já começar a acionar essa linha, essa energia no seu rosto. Vamos lá? Começamos colocando a mão direita na base do pescoço do lado direito na trava 11 e a mão esquerda irá acima da mama esquerda na trava 13. Toque suavemente os 2 pontos. Se recoste, sempre numa posição confortável. E respire. Relaxe. Tente sentir a pulsação nos pontos. Então, a mão esquerda agora vai segurar o próprio braço esquerdo na altura do bracelete. Segure como for possível. A posição é um pouco desconfortável, mas apenas tocando a ponta dos dedos você já aciona o seu bracelete, a trava 19 alta. Para o outro lado, inverta a mão esquerda que ficará na base do pescoço do lado esquerdo, trava 11 esquerda, e a mão direita começa os 3 dedos acima da mama direita, na trava 13. Respire. Solte os ombros. Permita o fluxo de energia. E agora a mão direita vai segurar o próprio braço direito, como for possível, na altura do bracelete do braço direito. Respire mais uma vez. Aproveite como um momento de meditação. São poucos passos e muito simples. Quando fizer sozinho, fique pelo menos 1, 2 minutos em cada passo. Pode fazer só um lado, fazer os dois, como eu sempre mostro, como você achar melhor. E vamos então para a segunda dica. Para quem ainda não fez curso de autoaplicação, não conhece mais profundamente a filosofia do Jinshin Jyutsu, eu vou contar uma historinha aqui. Nós temos 12 fluxos de órgão. E esses 12 fluxos são divididos em 4 categorias. Os fluxos do peito, os fluxos das mãos, os fluxos da face e os fluxos dos pés. São 3 fluxos para cada uma dessas categorias. Eu não vou me aprofundar aqui agora sobre isso, mas vamos pensar que fluxos da face, certamente todos eles começam a partir dessa área do rosto e tem sim uma relação muito forte com o rosto, sem dúvida, além de promoverem
uma melhor comunicação. Não só a verbal, de eu me expressar melhor, mas de eu existir, me mostrar mais livre. E também tudo aquilo que é do meu rosto, expressar aquilo que eu sou. Esses fluxos da face, eles todos podem ser englobados, vamos dizer assim, em um único ponto que a gente ativa no Jin Shin Jyutsu, que é a trava 23. É como se essa trava 23 fosse o pivô, o mestre, que engloba e ajuda genericamente tudo dos fluxos da face. Assim, quando a gente aciona a trava 23, além de tantas outras coisas que essa trava vai promover no seu corpo, ela também, de tabela, vai ajudar tudo sobre a face, os fluxos que se iniciam na face. Vamos então agora só tocar essa trava 23 e dar um up para todos esses fluxos que se iniciam, se movimentam pela face. Vamos lá? Simplesmente tocaremos com as duas mãos a trava 23 que fica nas costas, na altura dos rins, logo abaixo das costelas. Deixe os dedos tocando ali, se for difícil, use a costa da sua mão. E relaxe. Permita que a respiração flua tranquilamente. Solte os ombros. Aproveite esse momento como uma meditação. Vá sentindo, se possível, a pulsação nos pontos que você toca. Bem, você já deu uma boa faxina aí na energia, na irrigação do seu rosto. Me conta aqui embaixo, você já tem bigode chinês ou está começando a perceber uma marquinha sutil? Se for sutil, manda ver com esses fluxos que vão ajudar muito. E se a marca for mais intensa, faça também para não aumentar. E quem sabe até ficar um pouco mais sutil. Estou aguardando aqui você escrever para mim. Um grande beijo. Quinta-feira continuamos com as 10 sessões de reorganização energética. Te aguardo lá também.